É, Oi, pessoal, tudo bom? Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a gravura, É o capítulo 4, da apostila de vocês, produzindo imagem por meio da gravura. Então, eu coloquei aí, fiz um trabalho, acrescentei, porque a apostila ela é muito resumida, nesse conteúdo. Esse conteúdo ele é muito rico. Então, coloquei, acrescentei para vocês poderem entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa arte, tá? A questão em si da gravura, ela desperta curiosidade no cenário da arte. A técnica da gravura é uma delas. Quer saber o que é gravura? Conhecer sua história e alguns exemplos dessas obras? Então, vocês vão continuar aí, vendo vários nomes, vários estilos de gravura. Gravura nada mais é do que uma linguagem visual que representa um tipo de arte, como pintura em relevo. Com essa técnica, a imagem é obtida por meio da impressão da matriz, na qual o desenho é gravado com uma ferramenta chamada buril. Trata-se de um modo de reprodução assinada e numerado, que conta com um forte valor artístico. Afinal, por meio desta técnica, o artista produz peças únicas e dispensa artifícios tecnológicos. Então, vamos lá, dando continuidade. Aí vocês vão estar vendo, eu tirei uns desenhos para vocês estarem vendo essa impressão de gravura, que essa daí ela é feita na madeira, tá? Ela utiliza o formão e a madeira maciça. Faz o desenho e vocês vão... o artista vai rapando para o desenho aparecer. Depois coloca a folha, pega uma colher de pau, passa a tinta na madeira, pega a folha branca, pressiona, passa uma colher de pau sobre a folha e vai sair o desenho da matriz, tá? Do molde. Continuando. Olha aí, Esse estilo é utilizado muito para os cordéis, tá? Bem utilizado. Aí vocês vão ter na madeira, no metal, no isopor e na pedra, tá? Aí também vocês vão ver os grandes artistas, Tem o do livro de vocês, eu ainda acrescentei mais alguns que trabalham, Foram grandes artistas da história que trabalhavam com a arte da gravura e suas diversas técnicas, cada um do seu estilo, tá? Tipos de gravura. Existem vários tipos, 2 tipos comuns da gravura, são elas. A superfície ou em relevo, tá? Tem livros que têm esses desenhos feitos por gravuras, no estilo gravura. Aqui, tem esse que é em horizonte. Essa aqui também é a continuação da etapa da gravação em moldes de horizonte. Gravando a matriz em plástico com o soldador elétrico, aquelas maquininhas, de solda. E depois passa a tinta sobre o molde que foi desenhado. Fica muito lindo o trabalho também. É uma técnica diferente da outra, da xilogravura na madeira. Entitando a matriz com um rolo de xilogravura para impressão em relevo. Tem que estar sempre limpando a matriz, tá vendo? Eles limpam na gravura em metal. Aqui é impressão da matriz em plásticos. Ponta cega do pirógrafo em matriz poliestireno. Em relevo a superfície também, na horizontal, que recebe a tinta no negativo, sem aparecer a tinta. Fica positivo e negativo.
Aí tem a técnica da xilogravura, que é a técnica mais antiga para produzir gravura, e seus princípios são muito simples. Gente, antes disso, deixa eu falar para vocês. A gravura, ela é muito antiga. Ela é do século II, tá? Ela é uma arte muito antiga mesmo, muito utilizada na China. No Ocidente, a gravura teve seu início junto com o surgimento do papel também, tá? Em meados do século XIV. Mas quando eu falo para vocês que a gravura é mais antiga que muita gente imagina, ela foi particularmente importante no século II, quando os chineses, por meio de pedras e madeiras, gravavam a sua arte. Tudo bem? Mas ela tomou força junto com o surgimento do papel, que foi no século XIV. Porém, foi em meados desse século, na Alemanha e na Itália, que a técnica começou a ganhar fama. Desenvolvendo esse método, propagou por toda a Europa. Esse período em diante, os artistas que utilizavam a gravura no Ocidente começaram a ser chamados de mestres da gravura. Um dos primeiros trabalhos conhecidos da arte da gravura foram feitos pelos mestres E.S., um alemão anônimo que colocava as letras E.S. em suas obras, tá certo? Só para acrescentar aí um pouco do conhecimento para vocês. O artista retira a superfície, né? A matriz geralmente na madeira, as partes que ele não quer que tenha cor na gravura. Então, vocês estão vendo aqui no desenho, ela usa o formão, tá? Isso aqui, essa ferramenta se chama formão. Faz o desenho, ela vai talhando aonde ela não quer tinta, e aonde ela quer tinta, ela deixa, que fica no alto relevo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, ela passou a tinta, aqui não ficou, não pegou, porque aqui foi rapado, tá? O pezinho do boi, tá certo? Após aplicar tinta na superfície, coloca o papel, como eu já tinha explicado, sobre a mesma. Ao aplicar a impressão com uma prensa, né? Nesse caso, eles têm a prensa. Quem não tem, vai utilizar a colher de pau sobre a folha e a imagem é transferida para o papel. Olha aqui, os trabalhos são muito lindos, muito bacana, né? Se nós estivéssemos nas aulas, a gente ia fazer. Como ano passado eu fiz o ano retrasado, fiz um trabalho bem bacana com os alunos, né? Mas depois a gente vai estar fazendo também. Quem tiver em casa, quiser, né, fazer, porém na madeira não dá, tá, gente? Porque vocês precisam da ferramenta e eu tenho uma ferramenta, mas vocês não. Tem o ISO gravura que mais para frente vocês vão estar vendo, tá? Olha aqui os trabalhos, bem bacana. Tá vendo? Olha esse peixe que lindo, perfeito, né? Linoleogravura. Gravura e líneo. Essa técnica assemelha-se ao entalhe da xilogravura. No entanto, ao invés de madeira, a matriz é um material sintético, placas de borracha, chamadas linóleo. Aqui são as coifas, né? Eu chamo de formão, tá? Mas conhecido como coifas. Instrumento de cortes para madeira, tá? Eu também tenho. O mesmo que utiliza na madeira, utiliza para esse outro material também. Linóleo. É um nominho chato, né, para falar. Aqui, tá vendo? Que trabalho bacana. Aqui já é a técnica da gravura em metal. Começou a ser utilizada na Europa, né, no século XV. As matrizes podem ser feitas a partir das placas de cobre, zinco ou latão. É um trabalho maravilhoso também, riquíssimo de beleza. Olha que lindo. Olha esse anjo.
esse anjo escrevendo. Olha os detalhes. Isso aqui, gente, é feito no zinco, no metal, é cobre, é rico, é lindo, perfeito. Aqui também, ó. Aqui eles usam um ácido, tá? Já é uma técnica bem profissional mesmo. Aqui eu mostro o processo da gravação em metal, tá? Passo a passo, certo? Aqui a litogravura, gravura em pedra, parte do princípio químico, que a água e a gordura são que se repelem. As imagens são desenhadas com o material gorduroso sobre a pedra calcária e com a aplicação do ácido sobre a mesma. A imagem é gravada. Muito lindo também, mas aqui já é um processo, né? Mas, assim, com ferramentas, máquinas maiores, né? Olha que legal, gente. Depois do trabalho feito na pedra. Olha que legal também. Essa técnica foi desenvolvida no século XVIII, assim como a gravura em metal. Essa técnica também necessita de uma prensa para transferir para o papel a imagem gravada na pedra. Tá vendo o tamanho da prensa que é utilizada? Aqui, ó. Olha aqui, um desenho tão simples, né? Aqui são alguns exemplos de litogravuras, tá? Então, aqui, ó, temos esses 4 trabalhos, muito legal. Os artistas começaram a desenvolver a gravura mostrando o cotidiano, o dia a dia deles, né? Não existia a fotografia, né? E existia só a pintura em tela, e eles tinham essa forma também de estar mostrando aí a sua obra, a sua arte, né? Mostrando também, registrando o dia a dia, o cotidiano deles. Embora exista o registro de trabalhos utilizando stencil na China no século VIII, a serigrafia começa a ser aplicada mais frequentemente por artistas no na segunda metade do século XX. Então, a serigrafia, ela também foi utilizada, né, por alguns artistas no ramo da propaganda. Aqui é na pop art, né? Se vocês não sei se vocês lembram, né? Eu não acredito que a pop art vocês vão ver mesmo, acho que é agora nesse ano. Uma delas é a gravação por processo fotográfico. Imagens são gravadas na tela de poliéster e com a utilização de um rolo com a tinta, a imagem é transferida para o papel. Muito legal também. A gente, quando voltar, as aulas vamos fazer, porque eu tenho as formas de poliéster e eu quero levar para a escola para você estar utilizando. É muito legal, né? Olha aqui, serigrafia em tecido. Muito bacana. Aí aqui nós temos a monotipia, que é uma técnica de impressão em que obtemos uma única reprodução. É uma única reprodução, tá, pessoal? Esta técnica consiste na impressão única de uma pintura feita sobre uma superfície lisa de vidro, fórmica ou placa de metal. Esse processo, que permite uma transferência de imagem para o papel, nem sempre resulta em uma gravura, mas possui uma linguagem semelhante ao processo de incisão e impressão, né? Ó, que legal. Então, eu também posso pegar uma moeda
Lembra da atividade da moeda que vocês pegam e pinta por cima? Isso é uma gravura. E também, se eu pegar um potinho de Danone, pintar, melar ele na ponta, a tinta, e transferir para o papel, carimbando várias vezes, também é semelhante a um processo de impressão. Tá certo? Aqui tem uma atividade, tá? Se vocês quiserem fazer, né? Eu vou adorar. Muito bacana. Tem lá o processo, a etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que dá para vocês criar aí alguma coisa, tá? Olha lá como que é. Bem bacana. O stencil, do inglês stencil, é a técnica usada para aplicar um desenho ou ilustração que pode representar um número, letras, símbolos, tipográficos ou qualquer outra forma ou imagem figurativa ou abstrata através da aplicação de tinta, aerosol ou não, através do corte ou perfuração em papel ou acetato. Então, aqui, ó, vocês vão ter, né? Vocês podem pegar aquela placa de acetato, a placa de raio-x, fazer um desenho. Vocês vão desenhar, depois vocês vão cortar, vão vazar, né, esse desenho e vão passar por cima, né? A gente chama da prancha, né? O preenchimento de tinta nas partes vazadas vai ficar com tinta. O stencil é obtido e é usado para imprimir imagens sobre inúmeras superfícies, do cimento ao tecido, ou até mesmo de uma roupa. Então, isso aqui é uma arte de grande escala, tá? Com um trabalho, com um desenho, vocês podem fazer milhares de cópias. Tudo bem? Aqui também, ó lá, ó, bem legal, é o stencil que vocês compram, né? Já tem essas plaquinhas que são vendidas. Vocês podem fazer brincar, pintar o quarto de vocês, pintar uma parede, uma chapa de madeira, qualquer coisa, uma caixa, tá certo? Aqui, ó, também tem a técnica que você utiliza a buchinha. Olha que legal. Pano de prato. Tá vendo? É uma arte, gente, de trabalho, tá? É uma arte de grande escala. É uma arte que é produzida para faturar. É rendável, tá? Aqui, ó, alguns stencils conhecidos. Aqui é a famosa literatura de cordel, que no livro de vocês tem bastante texto para vocês, né, tá lendo e fazendo atividade. Né? Aqui eu dou um complemento a mais. Algumas obras, né? Olha aqui. J. Borges, ele é o artista das gravuras. E aqui, né, tem um site onde vocês podem, né, tá entendendo um pouco mais do mundo das gravuras. Tá ok? Espero que todos vocês gostaram. Até a próxima e só é fazer as atividades. Até mais.